A psicanálise, desde sua origem, teve uma relação bastante estreita com as obras de arte. O próprio Freud nunca poupou nessa relação, tanto com obras de arte como objetos de análise, sejam elas esculturas ou pinturas, também tragédias, obras de teatro. O próprio Lacan, de algum modo, muitos entendem que a aproximação de Lacan à psicanálise se dá a partir da aproximação de Lacan ao surrealismo. Poderíamos dizer que em uma certa parte da biografia de Lacan, da biografia intelectual de Lacan, aparece uma estreita relação com o surrealismo que o conduz aos estudos psicanalíticos. Também existem atores, atrizes, pintores, escultores, escritores que de algum modo buscan inspiração, buscan de algum modo um vínculo com elementos do dispositivo teórico psicanalítico. E obviamente também não faltam críticos de arte que lançam mão do arcabouço do dispositivo teórico da psicanálise para fazer estudos sobre obras de arte. Esse é o problema, essa é a questão de hoje, a relação entre arte e psicanálise. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Boa tarde, Josiane Orvatich. Orvatich ou Orvatich é o nome correto? Olha, boa tarde. O nome, ele tem, já começam questões no nome, né? Mas seria Orvatich. Orvatich. Mas Orvatich, eu acho que assumi mais esse. É mais abrasileirado. Essa entonação, Uhum. Josiane, eu queria conversar com você sobre um pouco a relação entre a obra de arte, a literatura, o teatro, a pintura, a escultura, o cinema e a psicanálise. Eu conheço você há algum tempo e eu consegui, de algum modo, ser testemunho de um percurso. Às vezes, testemunho um pouco mais próximo, outro mais distante, mas de um percurso onde eu te vi fazer cinema, filmar, fazer trabalhos que tinham a ver com a filmagem. Também apreciei o trabalho que você tem como escritora, as publicações literárias que você tem, e ao mesmo tempo também testemunhei tua aproximação, eu diria, não sei se é um atrevimento meu, eu diria tua passagem da filosofia, da literatura para a psicanálise em um determinado momento. E aí sim a busca da própria análise, da formação em análise, até a prática psicanalítica. Nesse cenário, nesse horizonte, como é que é a relação? Existe uma relação estreita entre psicanálise e arte, ou não? Ou é forçada? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Muita relação. E você fez, o seu atrevimento aí foi bom, porque realmente eu começo com a literatura e o teatro, assim, né? Na quinta série, uma amiga minha me deu um caderno em branco, com uma única página escrita, um poema, e ela disse, escreva o resto do caderno. Aqueles cadernos de recordação, de trocar entre amigas, e aquele caderno em branco, com uma poesia na primeira página, eu falei, como é que eu vou escrever poema aqui, né? Mas, enfim, a nossa relação era muito próxima, inclusive uma amiga que morreu, e foi muito difícil, assim, o processo de luto dela, morreu muito nova, com 20 anos, e eu apostava muito nela, né, na relação dela com a arte, e a gente fez teatro juntas no colégio, então eu começo ali no teatro,
do teatro vou para filosofia, e da filosofia, né, quando estudando filosofia, eu li o texto do Freud, A Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, eu falei, nossa, mas para mim é isso aqui que me interessa, né, esse ponto aqui da questão da sexualidade. Então, em relação aí a sua aposta, né, do meu percurso, né, que você também acompanhou bastante, e tem essa passagem. Eu acho interessante que o Freud, né, quando recebe o Salvador Dalí, essa questão com o surrealismo, o Freud acha que o cara tá pirado, né? Ele pensa, o que é que esse cara viu aqui no meu trabalho que ele diz que tem relação com o surrealismo. Eu acho que o Freud, ele tinha uma relação mais com a arte clássica, né? Com a tragédia grega, Shakespeare, mas o surrealismo eu acho que já está mais próximo de uma leitura lacaniana, né? Acho que já é outra virada de chave, mas essa relação está dada. E eu estava pensando aqui como articular um pouco, né, do meu percurso, um pouco da teoria, mas então o que eu vou puxar como primeiro ponto, assim, né, para que a gente possa conversar, eu acho que tem uma relação de enfraquecimento do eu mesmo. Eu acho que a arte, né, essa passagem daquilo que é privado para o público, né, que é quando a gente pode pensar que uma obra se torna uma obra de arte, ela tem uma relação com aquilo que é a sua publicação, né, ou o seu lançamento. Um filme é lançado, um livro é publicado. Quando essa passagem, eu acho que ela é muito próxima com aquilo que, numa certa leitura, né, lacaniana de fim de análise, né, menos eu. Então, é muito interessante essa dialética, porque, por um lado, a gente poderia pensar, né, que isso é da ordem da exposição, num certo estilo até desse debate de rede social, muito eu, excesso de eu na exposição, mas me parece que na obra de arte e num percurso de análise, a exposição, que inclusive está ali naquilo que é o dispositivo do passe, né, para algumas instituições, ela não é da ordem de uma exposição de mais eu, ela é da ordem de uma exposição daquilo que pode se tornar público porque você se desapegou de algumas questões. Então, para mim, por exemplo, né, algumas coisas que eu já publiquei e fiz, o meu próximo livro, principalmente, ele tem relação com isso, assim, né, de você justamente poder agora tornar público porque você está muito desapegado daquelas questões que aparecem. Porque quando você está muito colado na questão, é difícil falar em análise e é difícil você publicar e poder lidar com a consequência daquilo que você publica, né? O que é que vão pensar, do que é que eu estou falando aqui. Então, acho que essa passagem, ela é muito importante e é muito lacaniana, no sentido de... Bom, por un lado, às vezes se vê isso, não é? Pareceria que o artista, o escritor é um sujeito narcísico que de algum modo se apresenta diante de um público para ser olhado. Em certo sentido, há uma relação escopofílica, mas por outro lado, eu me lembrava, quando você dizia isso, eu me lembrava de uma anedota com Jorge Luis Borges, que Jorge Luis Borges dizia que publicar era uma forma de parar de corrigir, não? Quer dizer, quando você está com o texto, está o tempo inteiro tentando corrigir as falhas, tentando melhorar, e isso é indefinido. Chega uma hora em que você entrega isso para o editor. Então, diz Borges, isso não é mais teu. Há um corte. Há um corte e há um desapego. E há um ponto que poderíamos chamar, não sei se estou exagerando, mas de castração. Não? Quer dizer, há uma parte de mim que se vai a partir de um corte e sobre o qual eu já não tenho mais controle. Não? E o pior é que quando a gente escreve e publica, a gente passa muito tempo corrigindo o texto escrito, por exemplo, e o primeiro que você vê quando devolve um livro publicado é o erro de digitação,
é a falha em algum ponto que você não viu durante todo o processo de correção, né? Parece que aí aparece a falta, aparece a falha, não? E aí outra vez esse encontro com limite, não? Agora, se por um lado a obra de arte pode ser entendida não apenas desde uma perspectiva narcísica, sino também desde esse desapego, esse corte, essa castração, esse desfazer de uma parte que já não é mais minha. Há algo da arte que pode contribuir para a psicanálise e ao mesmo tempo algo da psicanálise que pode contribuir para a arte. Pergunto porque isso é uma polêmica que muitas vezes se faz acusando, por exemplo, a Freud de que aquelas análises que fazem não tem nada a ver com a obra de arte, são outra coisa, não? Que o próprio Lacan, lendo Hamlet, por exemplo, descobre coisas que não tem nada a ver com a obra de arte, que isso é uma forçação de barra de Lacan. Como é que você vê essa apropriação, poderíamos dizer assim, que psicanalistas, Freud, Lacan e muitos outros fazem das obras de arte para o trabalho psicanalítico? Tem um momento inicial em que ele é mais conservador e que ele faz essas leituras um tanto da psicografia, né? Ele usa a biografia, no caso do Leonardo da Vinci, inclusive faz um erro ali, porque ele faz toda uma leitura do Abutre e o Freud leu uma tradução errada e não tinha nada a ver com Abutre. Então ele faz toda uma discussão sobre o Abutre e nem era esse pássaro. Então, mesmo na Gradiva também, ele faz uma leitura bastante buscando ali a teoria do recalque. Então, ele fica fazendo uma leitura um pouco mais limitada da arte. Depois, no Além do Princípio do Prazer e no Estranho, né, o Infamiliar, a gente tem várias traduções aí, ele já se desapega dessa questão mais biográfica ou dessa tentativa de provar a sua teoria a partir de uma obra, mas ele começa já a pesquisar mais uma questão do funcionamento, do que teria ali, né, de aproximação. Então, no caso do Infamiliar, ele vai trabalhar o efeito mesmo, né? E eu acho que isso é muito analítico, né, no sentido daquilo que provoca uma sensação de encontro com um não reconhecimento de si mesmo. Então, de alguma maneira, a gente volta para essa questão do eu, ele está revendo essa questão do eu, né, como algo que é da ordem do estranho e que a arte provoca esse efeito. Então, ele começa a pensar mais no que pode surgir, né, dessa elaboração. Então, no Além do Princípio do Prazer, quando ele vai trabalhar, por um lado, a questão da repetição, que é uma repetição de elaboração, diferenciando da repetição da ordem do que é traumático, daquilo que justamente escorrega e não consegue ser elaborado. Então, ele vai falar tanto do Fordá, né, da relação do garoto com o carretel, né? Então, o carretel vai e volta, né? Fazendo ali uma repetição daquilo que a mãe faria, que era sair e voltar, presença e ausência. E ele vai dar o exemplo, então, a partir dessa brincadeira infantil. E o outro exemplo é a encenação artística, que também é da ordem de uma repetição elaborativa. Então, resgata a ideia da catarse, né, aristotélica, de que aquilo que é repetido, né, no palco, com atores, quando você presencia, você de alguma maneira vive artificialmente. Essa vivência artificial, no Freud, também tem relação com a transferência. Então, a transferência ela vai ter também, para o Freud, um efeito catártico, né? Não no sentido lá do método catártico, mas no sentido de um reviver elaborativo, né? Que é o recordar, repetir, elaborar.
A premissa dele é essa. Então, ele vai começar a ler na arte esse fio agora, de um certo efeito da repetição, né? Já no Lacan, é interessante porque o Lacan vai dialogar muito mais assim aí a gente entra naquela seara do real, que é muito complexa, mas para pensar uma certa relação de criação mesmo, né? A sublimação no Lacan seria quase como dar forma ao vazio, né? Fazer contorno no que não tem contorno, né? Como se a ideia do vaso, né? Você tem um vazio, a partir do momento que você contorna aquilo com barro ou com cerâmica, se torna um objeto. Então, a gente tem uma vertente aí lacaniana, né, de criação, que também é um pouquinho diferente do Freud, em que a sublimação tem uma pegada um pouco de autorização social, né, daquilo que se faz, né, é mais autorizado socialmente, que a gente... Inclusive, isso é interessante porque acabou de sair um cartaz do novo filme do Almodóvar, e é um seio. Isso seria um exemplo muito freudiano, né, de que a circulação de mamilo, né, de seio feminino nas redes sociais, o Instagram, por exemplo, censura e corta, não pode. Mas como é um cartaz do filme do Almodóvar, circulou muito e não foi censurado. Então, isso é muito freudiano, assim, no sentido de que a arte também permite uma autorização, né, em um lugar daquilo que não é autorizado. Então, também tem uma vertente interessante. E quanto a essas leituras de Édipo ou de Hamlet, a leitura do Édipo tem muito professor de literatura grega que realmente não gosta da interpretação freudiana, enquanto uma interpretação da peça de Sófocles. Né? Mas o que o Freud retira dali, né, é uma certa estrutura daquilo que para o Lévi-Strauss vai ser a premissa do tabu, né, antropológico. Então, o Freud quase que faz uma leitura antropológica da peça. Né? Então, isso também geralmente gera uma certa tensão, né, nos meios especializados, principalmente de não querer reduzir a interpretação do Édipo à interpretação de Freud, porque tem outras. Claro. Mas, ou seja, Freud estaria buscando fazer emergir um conflito psíquico e não tanto fazer uma crítica da obra de arte, no caso, não? Isso, eu acho que nesse caso, sim. Até mesmo no Estranho, né? Ele vai fazer a leitura do Homem de Areia. Do Homem da Areia, né? E ele vai fazer uma leitura para extrair aquela questão que eu estava dizendo do certo efeito de estranhamento que incide sobre essa questão do eu, porque é justamente trabalhar a questão do duplo, né? Da sombra, daquilo que é inconsciente. E eu gosto da leitura do Lacan sobre o Hamlet, né? Mas eu acho que tem uma leitura muito interessante ali para se pensar a relação com o desejo, né? Um impasse do desejo, mas também o que não dá para a gente reduzir é para dizer que toda a interpretação sobre o Hamlet seria a de Lacan. É uma possível, né? Digamos que uma das vias de flerte ali, né, com Hamlet é pensar, né, que tem uma relação entre desejo e morte. Poderíamos pensar que, mais do que a psicanálise explicar a obra de arte, no caso, mais do que Lacan explicar a obra de teatro de Hamlet, a obra de teatro de Shakespeare, o que ele faz é se utilizar da obra para, de algum modo, mostrar aquilo que se revela, por exemplo, em um conflito psíquico desde o dispositivo lacaniano. Que a mesma coisa poderíamos pensar que o Zizek faz com o cinema, por exemplo, quando o Zizek pega os diferentes filmes e cenas e de algum modo diz, bom, aqui está, não? Ele pega a psicose, pega a estrutura da casa em 3 andares e diz, bom, aqui nesses 3 andares está a primeira tópica, o consciente, preconsciente e inconsciente. O consciente está no 3º andar,
no segundo, o pré-consciente no térreo e o inconsciente está no porão. E ele, a partir daí, com esses elementos da psicanálise, mostra o jogo dos personagens, digamos, não? Eu acho que ele é um pouco mais explicativo do que a extensão de Lacan e Freud. Eu acho que principalmente o Lacan, ele consegue ser um pouco mais sutil, digamos assim, né? Eu acho que o Zizek, ele de alguma maneira, ele tenta encontrar um ponto de intersecção, né, entre duas teorias já colocadas, né, seja um filme e sejam esses conceitos e encontrar um pouco ilustrativo, às vezes, eu acho um pouco ilustrativo, porque a gente não tem muito o Lacan lendo, no caso, estou pegando o Hamlet aqui, né, no caso, ele não fica ilustrando com o Hamlet, ele fica tentando entender qual é o drama do Hamlet, digamos, qual que é com o que Hamlet está se ocupando, não tanto para ilustrar, né, de uma maneira quase como se a gente fosse colocar uns bonequinhos encenando, né, uma certa teoria, mas ele vai tentando problematizar. Mas eu acho que é interessante também o que o Zizek faz, assim, de fazer essa aproximação. Mas não acho que é tão sutil, acho que já é mais a partir de algo que já está dado, assim, na teoria lacaniana, e tentar buscar, né? O que essa vertente explicativa, ela é um pouco ruim, né? Porque a arte, me parece, e aí eu acho que tem muita relação com o final da obra lacaniana, que aí começar a dar menos lugar ao imaginário, esvaziar um pouco o sentido, né? Não ficar tão preocupado em o que isto quer dizer. Isso acho que a maioria dos bons professores, não, a maioria dos professores e todos os bons professores de português, de literatura, a primeira coisa que vai dizer não dá para explicar um poema, né? Acho que se a gente for para... eu acho que é um pouco isso que ele vai chegar lá com o sintoma, né? No 23. Não se trata mais de desfazer um sintoma, como era um Freud, principalmente do início, né? Em que o Freud quer eliminar o sintoma, né? O Freud, ele tem esse objetivo, eliminar o sintoma. Com o Lacan já não é mais uma questão de eliminar o sintoma, é de fazer algo com esse sintoma na vida, né? E porque não tem muito porquê. Então, eu acho que é mais esse sem sentido, por isso essa relação com um certo esvaziamento do eu, muito imaginário, né? Se você está muito apegado a um certo ideal do seu eu, você não publica, você não sobe num palco. Por mais que, né, a gente começou lá falando disso, né? Um ator, né, para poder, Matheus Nastergalli, a gente olha ali, né, por mais que pareça extremamente narcísico, né, estar num palco, estar estrelando um filme, né, que eu acho que aí, nossa, associei uma coisa meio assim aqui agora, mas a Marilyn Monroe, por exemplo, né, em que foi exigido dela, né, bancar um certo ideal de eu e de mulher. E nisso ela não consegue se colocar como atriz, justamente. Né? Porque foi exigido ali sustentar um narcisismo forjado. Então é muito interessante os materiais que estão surgindo sobre ela agora, as entrevistas, onde o drama dela é justamente em que, em vez de estar como atriz, ela tem que estar como uma persona, e não como atriz. Acho que isso é um ponto interessante para pensar nisso. Ela tem que forjar um eu de mulher e não estar ali num papel justamente em que ela poderia fazer inúmeras personagens. Ela não pode fazer inúmeros personagens. Ela tem que fazer sempre a mesma personagem. E aí, então, já virando para o lado do ator, do artista, e retomando um pouco o que você dizia, não? Os surrealistas que viam em Freud aquilo que eles estavam fazendo na arte. Segundo conta a lenda, parece que Breton também. Breton se aproxima de Freud e é meio que uma decepção. Parece que encontra um senhorzinho velhinho lá que diz, ah, que bonito que vocês fazem, mas pronto, acabou por aí, parece, não? É possível, desde a arte, se apropriar de elementos da psicanálise e produzir obras de arte.
Eu sempre pensei em um filme que eu gosto muito, que é El Perro Andaluz, de Buñuel. En El Perro Andaluz de Buñuel, o que se filma é, de algum modo, os sonhos. É a estrutura do sonho que está sendo filmado, não? E se a gente pensa na época, ou pelo menos é o que eu imagino que Buñuel está filmando. E se a gente pensa na época, bom, isso tem um reenvio a todo o trabalho que a psicanálise estava fazendo com os sonhos. De alguma forma, Buñuel, em um certo sentido, poderíamos pensar que retoma elementos da psicanálise para filmar. Talvez algumas vezes me pergunto se alguns filmes de Federico Fellini não são um tanto psicoanalíticos, não? Quando penso na Marcourt e no que significou para mim um rapaz, um mocinho, vendo a Marcourt com todo o que a Marcourt significava para esse grupo de adolescentes que está na cena, me parecia aí ecoar algo de psicanálise. Bom, Hitchcock parece que intencionalmente, aparentemente Hitchcock disse, sim, eu pego coisas da psicanálise para fazer. Como você vê essa relação pontualmente, por exemplo, entre diretores de cinema e psicanálise? Eu, diferentemente de Freud, acho que tem tudo a ver, né? Acho que é super próximo. Eu acho que o Freud ele tinha uma preocupação, só fazer um parênteses aqui, ainda que ele vai, né, cada vez mais se distanciando da medicina, né? Porque no começo ele quer mudar o paradigma da medicina, no interior ele quer ser da médico, medicina. sim, neurologista, inclusive. E mesmo como psicanalista, ele quer que a psicanálise esteja regida na medicina, mas ele faz uma tentativa de mudar o paradigma da medicina, não consegue, e aí ele vai cada vez mais fundando um outro campo. Mas me parece que, e dialogando muito com a arte, né? A arte está o tempo todo na mira freudiana. Mas acho que ele fica um tanto receoso quando ele, né? Até porque o estilo de arte, até o que ele coleciona, né, no consultório dele, as esculturas, ele é muito clássico. Então ele não vai entendendo muito bem o que é que estão falando do sonho, até porque ele não consegue acompanhar depois, né? Mas acho que sim, eu acho que a psicanálise influenciou muito, né? Eu acho que quando o Foucault coloca, né, que os 3 marcos, né, da virada do século XIX para o século XX é Marx, Nietzsche e Freud. Funda uma nova marca. Então, o Woody Allen também, né? O Woody Allen também ele vai fazer um diálogo muito claro com a psicanálise. Eu acho que esses filmes muito oníricos, né, que vão justamente explorar essa vertente associativa, né, daquilo que num primeiro momento, né, é um fio desconexo, mas que a gente pode extrair dali uma tese, né, dessa desconexão, né? Então, eu acho que esse fundamento da associação livre na modernidade, né, no dadaísmo, surrealismo, arte moderna, o cinema, porque o cinema ele é essa fragmentação, né? Ele é uma sucessão de imagens, né, que uma vez editadas formam uma continuidade que é falsa, né? Não tem continuidade na imagem, né? É uma ilusão. E conta a lenda, né, que ao assistirem o primeiro filme dos Lumière de um trem, as pessoas saíam correndo, né? Porque não estavam entendendo que era uma imagem, né? Como assim, um trem? E é interessante, porque na história da montagem no cinema, né, o estilo de montagem vai mudando. E vai mudando a nossa maneira de enxergar. Hoje as montagens, os cortes são muito curtos. É muito vertiginoso e muito rápido. Né, quem seja da nova geração, vai assistir um filme do Tarkovsky com um plano sequência enorme, tem dificuldade com aquele ritmo. Porque a montagem, né, ela é um tipo de associação, né, e a própria psicanálise, né, que se pergunta, mas é rápido, demora.
Então, tem uma relação com o tempo, né? Essa dinâmica própria do cinema, me parece que também está relacionado com essa virada do século XIX para o XX, que é uma certa relação com o que é uma sucessão de eventos, que é o que a gente pode perguntar da associação livre, né? O que é algo que se diz depois de outra coisa? E aquilo que se diz depois, né, vai ser significado ao final do percurso, né? Às vezes, aquilo que se diz primeiro não forma um sentido. E o cinema também tem essa relação com a sucessão, né? Para a gente pensar um clássico do cinema, que você estava falando do Hitchcock, né? Geralmente nos filmes de suspense só se revela no final, né? O Hitchcock não gostava disso. Ele gostava de revelar no começo, para gerar um outro sentido, né, naquilo que se diz. Então, essa relação, né, cronológica, né? O que dizer antes, o que dizer depois, eu acho que é a grande brincadeira do cinema. Então, eu acho que tem aí uma relação também bem interessante para a gente pensar a temporalidade, o famoso só depois, né? Psicanalítico. A estrutura. Também. É interessante, você estava falando Tarkovsky, me lembrei de Solaris, a original e Solaris de George Clooney. E é o mesmo filme, mas é outro completamente diferente. A temporalidade é muito diferente. A posição da câmera e produz outro filme. Quer dizer, essa montagem produz outro filme. E depois tem uma comédia, que é uma comédia bastante engraçada, que é 11 Homens e um Segredo, com George Clooney e Brad Pitt agora, e 11 Homens e um Segredo com Frank Sinatra, né? Aquele de Frank Sinatra é um tédio visto hoje, não? As coisas, porque inclusive com câmera fixa, as coisas passam no meio, e hoje a gente tem outra relação com a temporalidade e com o vértigo, né? Dessa composição de imagens. É verdade, isso parece um elemento estrutural que seria interessante analisar. Por que você acha que há essa mudança? Olha, eu não sei dizer o porquê, né? Mas algumas teses vão dizendo, né, de uma invenção do olhar mesmo, né? Agora, assim, por que conseguimos inventar olhares? Acho que é uma pergunta, assim, do estádio do espelho mesmo, que acho que é um outro elemento que tem... assim, muito, que você falou, né, do escopofílico, né, muito presente, né, é uma marca do imaginário em Lacan, e é uma marca do cinema, né, trabalhar com o registro do olhar, né, e aí, nas teorias de montagem, né, se fala de uma invenção do olhar, que é uma invenção sobre o tempo, isso é inacreditável, né, como é possível inventar um novo ritmo, tanto que tem livros muito legais sobre a questão o cinema e a relação com o ritmo acelerado da modernidade. O quanto uma certa dimensão da temporalidade se dá por uma relação imaginária, por um certo modo de compor imagens. Então, com isso, por exemplo, a gente tem um Tarantino que vai reinventar um modo de montar, né, de fazer Robert Altman, né, em que ele vai fazer montagens assim dessas shortcuts justamente, né, fazendo outro tipo de relação entre muitos episódios ao mesmo tempo acontecendo, várias histórias, não é uma história de um personagem, mas 3, 4, 5 personagens principais e tudo entrecortado. Mesmo o modo como Hitchcock lida com o flashback, né, que é tentar pensar a questão da memória e muitas vezes tentando articular com a ideia de recalque mesmo freudiano, né? Tem um dos filmes do Hitchcock que é sobre isso, é como é que vai se dando a rememoração. Então, me parece que tem algo na teoria da montagem que é uma certa invenção, né, sobre o tempo e sobre o olhar. E como isso incidiu no que foi se constituindo como a modernidade, como aquilo que foi juntamente com o automóvel, com as máquinas, né? O Lacan fala muito disso, né, da máquina, de como foi importante a invenção da máquina para se pensar a noção de energia em Freud. Ele diz, sem navio a vapor, o Lacan diz, né, sem navio a vapor não tinha conceito de energia psíquica,
Então, assim, tá tudo muito entrelaçado, né? E eu acho que se está entrelaçado aquilo que está se dando na cultura, então não tem como a arte não estar entrelaçada, porque a arte é também um impacto sobre a cultura, né? Muitíssimo obrigado, Josiane. Muito obrigado pela conversa de hoje. Eu que agradeço, foi muito bom. Obrigada pelo convite, Daniel. Muito obrigado. Então concluímos por aqui o podcast de hoje.